E o governador Eduardo Leite apresentou o seminário Planos Rio Grande na Assembleia Legislativa. Além de traçar um panorama das ações que estão em curso, Eduardo Leite apresentou um diagnóstico sobre o impacto econômico das enchentes e anunciou 8 novas medidas em apoio a empreendedores afetados. O evento, que ocorreu no Salão Júlio de Castilhos, foi marcado pela união de esforços entre o Executivo e o Legislativo em benefício do restabelecimento do Estado. Já que nós estamos observando os desafios mais prementes do Rio Grande do Sul, eu organizei isso, apresentei quando o presidente Lula veio ao Rio Grande do Sul, junto do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, presidente Pacheco, do Senado, dessa forma. Ponto 1, restrição financeira. Tem que ter dinheiro, né, para poder fazer o enfrentamento. Ponto 2, não adianta ter dinheiro se as regras fiscais nos amarram e limitam a execução financeira. Não adianta ter dinheiro e não ter as regras fiscais e se deparar com uma burocracia engessada, mais difícil de manejar. E não adianta ter dinheiro, ter melhor liberdade fiscal e burocracia abreviada se não tiver tecnicamente estrutura para dar resposta, para que o governo consiga endereçar as ações. E é verdade, o Estado, em função da sua crise fiscal nos anos recentes, das limitações que nós temos, ele tem dificuldades em quadros técnicos. Algo que nós precisamos endereçar, mas que guarda relação também com a questão fiscal. Então, tudo aqui está meio imbricado. Do ponto de vista de restrição financeira, o serviço da dívida com a União, pagamento de precatórios, déficit previdenciário pressionam o nosso orçamento, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem, se a gente comparar isso com outros estados brasileiros, né, temos das maiores dívidas, temos dos maiores estoques de precatório para pagar, temos dos maiores déficits previdenciários para suportar com o nosso orçamento. E isso consome a nossa capacidade de resposta. Que tomam ali 29% da receita corrente líquida. Então, é mais ou menos o seguinte, o que a gente, né, gasta em educação, a gente gasta mais, muito mais do que isso, pagando precatório, dívida e déficit previdenciário aqui no Estado. Regras fiscais, a gente tem que atender lá teto de gastos, limite de despesa do artigo 167A de despesa corrente sobre receita corrente, vedação a contratações de crédito, enfim. Algumas dessas ações foram endereçadas, desses pontos foram endereçados. Na burocracia, as regras para acesso a recurso e contratação, nós conseguimos, junto da AGU, da Advocacia Geral da União, viabilizar regimes especiais de contratação. E para a parte técnica, nós endereçamos, com essa Assembleia Legislativa, a constituição da Secretaria Especial da Reconstrução, mas temos ainda dificuldades técnicas de corpo técnico, né, do próprio governo para fazer a implementação dessas ações nas diversas frentes. A estrutura já é sobrecarregada, como eu disse, com as demandas ordinárias. O Estado do Rio Grande do Sul, para atender as demandas do dia a dia, em anos normais, já tem as suas dificuldades, mais ainda agora numa situação extraordinária, né? A nossa arrecadação, desde o 1º de maio para cá, em maio a gente observou 17% de queda comparativamente ao ano passado. Em junho, até aqui, nós temos 32% de perda de arrecadação. É uma perda de 1 bilhão e 600 milhões de reais na arrecadação desde o início dos eventos climáticos, comparando com o ano passado. Então, a nossa expectativa, a projeção de arrecadação era de 6,7, foram 5,16 bilhões de reais arrecadados. E acredito que, na forma colaborativa, né, cooperativa, cada um cumprindo o seu papel, inclusive o de demandar o governo, inclusive de cobrar o governo, sejamos capazes de cumprir o papel que, nesse momento histórico, nós temos junto ao Estado do Rio Grande do Sul, que é permitir uma recuperação o mais rápido possível. E para permitir essa recuperação o mais rápido possível, o Estado precisa apresentar para quem vive aqui, para quem empreende aqui, que novos episódios de eventos climáticos encontrarão um Estado mais bem preparado
com estruturas de defesa, de proteção das cidades, com manutenção das condições de fluidez aí dos rios, com áreas, né, generosas para os rios poderem ocupar quando em períodos de cheias, o que envolve essa questão do desenvolvimento de plano diretor, os sistemas de proteção, que eu já falei, das cidades, quando se aplicar, com diques e outros sistemas, e sistemas de monitoramento que permitam ao Estado fazer alertas mais eficientes e agir diante desses alertas junto à população. Tudo isso se constrói ao longo do tempo e vai demandar muitos recursos, muitos e muitos bilhões de reais que deverão ser empregados nesses diversos projetos ao longo de um tempo que também vai ultrapassar este governo e esta legislatura. Então é papel nosso também criar condições institucionais para que o Estado persiga essas metas, independentemente de governos, insisto, guardado, claro, o direito de cada governo e cada mandato neste parlamento dar outras direções, mas evitar que se permita um eterno recomeço para o Estado, que só geraria mais receios, né, mais medos do que entregas de resultado de valor para a nossa sociedade. Eu acredito que é esse o espírito que prepondera, guardadas exceções, mas é o espírito que prepondera entre as nossas lideranças políticas e espero que todos nós estejamos à altura desse momento histórico que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul, como diz o lema do Plano Rio Grande, todos nós por todos nós. Nós vamos ter papéis a serem cumpridos por cada um, não apenas nas lideranças políticas, como na sociedade civil, na imprensa, né, nos movimentos sociais, nos empresários, cada um agindo, mas não apenas para si, mas para o conjunto da sociedade. Muito obrigado a todos.